Olá, pessoal! Estou chegando aqui para a gente inaugurar o nosso Papo Seguro, que é uma atividade, é uma ação do nosso programa de extensão do Lab Qualiseg, da UF. Para as pessoas que não me conhecem, as pessoas estão entrando aí, a gente vai estar apresentando aqui o nosso programa. O programa Lab Qualiseg é um programa que já tem desde 2012. Eu vou chamar o nosso participante para cá, para ele acompanhar já com a gente. Vitor Gabruá. Vamos ver o Vitor entrando aí, e aí a gente conversa. Então, o Vitor ainda está entrando aí nas partes técnicas, então deixa eu ir conversando com vocês. O nosso programa, que é o Lab Qualiseg UF, ele pertence à Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da UF. Ele integra o grupo de pesquisa, o GESPRO, e do nosso núcleo de pesquisa, que é o NECIGEM, onde nós temos nossos amigos, nossos colegas docentes do Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração. Então, assim, o Lab Qualiseg, ele é um programa que visa, na verdade, o trabalho de segurança de paciente e qualidade do cuidado, e a gente já está ativo na UF desde 2012. Olá, Vitor! Olha aí nosso convidado de hoje. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Eu estou acabando de apresentar aqui nossa proposta de projeto do nosso programa. Eu vou te pedir para você abaixar um pouquinho o seu som, para que a gente possa estar não fazendo ruído. Enquanto isso, as pessoas estão entrando aqui para acompanhar a nossa live. Tá ok, Vitor? Tá okay. E sobe um pouquinho a sua câmera, para a gente te ver direitinho. Tá bom? Isso! Tá ótimo, Vitor. Muito obrigada, Vitor, desde já. É um privilégio a gente tê-lo aqui no Lab Qualiseg. Você é um parceiro nosso de muitos anos. Eu vou acabar aqui, enquanto as pessoas estão entrando, vou acabar de apresentar aqui o nosso programa. E já que hoje nós estamos estreando, é a nossa primeira live, e você é o nosso convidado de hoje. E a gente vai seguir nossa conversa, nosso papo seguro, tá? Então, pessoal, já que as pessoas estão entrando, eu estou dando um tempo aqui para as pessoas estarem entrando aqui no nosso perfil. Então, assim, esse nosso programa, que é o Lab Qualiseg, as pessoas conhecem e sabem que a gente tem várias atividades integradas e temos amigos, né, parceiros, professores parceiros, como a professora Érica Brandão e a professora Cláudia Messias, que atualmente integra ativamente nossas atividades. E temos outros demais colegas do departamento que estão sempre nos apoiando e nos ajudando nas outras atividades. O Lab Qualiseg tem um objetivo que é um laboratório de tecnologias educacionais, onde o foco está na formação profissional e também na educação permanente. A gente trabalha disseminando a cultura de segurança e trabalhando estratégias educacionais que a gente possa estar falando com você, que está aí atrás também das redes, falando sobre segurança do paciente, nos aproximando ainda mais das nossas questões. Então, assim, nós escolhemos, assim, a gente já faz um trabalho de mídia há algum tempo, e nós escolhemos esse espaço da live por ser democrático, onde todas as pessoas entram voluntariamente para participar. Então, hoje, nosso convidado, Vitor, né, Dr. Vitor Gabruá, presidente da SOBRASP, da Sociedade Brasileira, né, Segurança do Paciente e Qualidade do Cuidado, vem nos honrar aqui, porque a gente está num momento muito delicado nosso, estamos todos em casa, e precisando, na verdade, todos não, todos parcialmente em casa, porque temos profissionais de saúde, colegas que estão na ponta, em atividade, e que a gente sabe que eles são essenciais. Mas essa oportunidade é para a gente dialogar com todos vocês. Não é um bate-papo só entre eu e o Vitor. A gente quer que, nesse momento, a gente vai trabalhar alguns temas aqui. A gente quer correlacionar a segurança do paciente, a qualidade do cuidado, com as questões atuais em tempos de coronavírus. As medidas sobre o coronavírus, a Organização Mundial de Saúde já deixa bem claro. Mas a gente tem vários aspectos dos especialistas na área de segurança, que a gente já vem tratando há muito tempo, e agora essas questões são muito mais necessárias para a gente estar discutindo e refletindo. Então, nosso Papo Seguro começa agora com o Vitor. Agradeço a todos que estão aqui presentes, eu vou assinar aqui para todo mundo, e dizer que eu quero que vocês possam, na verdade, ir colocando as perguntas aqui, nós vamos estar verificando as perguntas existentes e a gente vai estar falando. Peço desculpa se em vez em quando eu estiver dando uma tossidinha aqui,
no braço, no papel, porque eu estou saindo da gripe, né, não diagnosticada, de uma complicação de uma sinusite, e graças a Deus eu estou bem para trabalhar. Então, hoje está sendo o meu melhor dia. Então, obrigada por todos vocês estarem aqui. A gente já tem 25 pessoas acompanhando a gente, Vitor, nesse momento, e muita gente ainda está entrando, e vamos bater um papo. Então, e aí, Vitor? Vamos aqui bater um papo. Eu queria que você se apresentasse, falasse assim, eu já te apresentei, já falei com você, aqui a gente tem uma informalidade, como sempre, é a minha característica, né? Mas eu quero que você se apresente para as pessoas, nós temos estudantes, eu quero saber aqui, ó, quem está aqui, se são enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, quero que o pessoal escreva aí, que a gente quer saber se já são profissionais, estudantes, coloca aí enquanto a gente está conversando. Então, Vitor, seja bem-vindo ao nosso primeiro Papo Seguro. Fala pra gente. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu sou o Vitor Brabós, eu sou médico, trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, onde eu atuo como professor e pesquisador. Se travar, a gente continua, gente. Calma que a gente está na tecnologia. É a conexão. Sou coordenador executivo. Isso, Vitor, voltou. Sou coordenador executivo do Proqualis e desde o final de 2017, então, eu me tornei o presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a Sobrasp. Então, é um enorme prazer estar com vocês. O convite da Karine me honra e me alegra, porque eu acho que nós precisamos desse tipo de diálogo, desse tipo de conversa, ainda mais no momento tão crítico da saúde pública brasileira, né? Verdade, Vitor, verdade. Então, assim, eu queria estar dividindo aqui com você, trazendo algumas reflexões e queria também que você falasse um pouco, né, como a nossa sociedade, que eu sou membro também, ela vem, na verdade, se posicionando dentro desse movimento que a gente começou do coronavírus. E como é que vocês estão fazendo? Você está muito bem atualizado com todas as informações nacionais e internacionais. E eu queria saber de vocês, de você, né, representando a nossa Sobrasp, as atividades que a Sobrasp tem realizado nesse percurso. Conta pra gente. Eu acho que o primeiro ponto importante que a gente precisa reconhecer é que nós estamos lidando com alguma coisa extremamente nova, né? Não é nova só para nós, não é nova só para os brasileiros, é nova para o mundo todo. O Brasil já tinha passado por outras epidemias, mas essa traz características de alta transmissibilidade, né? De um tipo de gravidade bastante voltada particularmente a idosos, a pessoas mais vulneráveis, mas não só. Então, acho que tem um grande desafio, que é o volume de informações, né? Volume de informações que circula nos grupos de WhatsApp, e qual é a informação que é baseada em evidências científicas, o que não é, né? Há muitas fake news, há muita informação desencontrada. Então, uma questão que a Sobrasp abraçou desde o início é esse compromisso em fornecer informação baseada em evidências científicas, de uma forma prática, de uma forma que possa ajudar, né, a todos os profissionais a trabalhar melhor. Em termos práticos, nós criamos uma página, né? Então, a Sobrasp agora tem uma página que é o www.sobrasp.org.br/Covid-19. Nós elaboramos notas técnicas, colocamos vídeos, outros documentos, enfim. E criamos uma coisa hiper bacana, hiper prática, que é um FAQ, Frequently Asked Questions, quer dizer, as questões mais comuns, as questões mais importantes. Então, acho que esse foi um primeiro grande eixo de atuação da Sobrasp, qual seja, nosso papel de educar, nosso papel de informar, nosso papel de compartilhar tudo aquilo que é baseado em evidências científicas e nas melhores práticas. O segundo ponto foi que nós lançamos uma campanha
que é o SOS EPIs Profissionais de Saúde. Por quê? Porque, na verdade, os profissionais de saúde pelo mundo todo, eles, evidentemente, que estão na linha de frente do cuidado, mas o que é que se tem visto? O importante grau de adoecimento dos profissionais de saúde. Acabei de postar lá no grupo da Sobrasp, do WhatsApp, um estudo da China, 3,5% de 1.000 e poucos pacientes que eles acompanharam numa coorte eram de profissionais de saúde, né? O dado da Espanha, 12,5% dos profissionais de saúde adoecendo. Então, nós precisamos defender esse direito, né? O direito de que o profissional de saúde cuide, exerça o seu papel, mas faça isso de forma protegida e segura. Nesse sentido também, a Sobrasp se associou com outras entidades, a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, o ISMP Brasil, a ABENT, enfim, acho que eu não estou esquecendo ninguém, e apoiamos uma carta, fizemos uma nota de apoio à Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos Médico-Hospitalares, que pediu quebra das barreiras de importação, quebra das barreiras para, enfim, poder produzir mais abertamente, incentivos financeiros para aumentar essa produção. Por quê? Porque, na verdade, a gente recebe todo dia dezenas de colegas dizendo: eu não conto com máscara cirúrgica, eu não conto com a máscara N95, nós não temos o protetor facial, nós não temos álcool gel. Então, e está sendo ainda muito comum, né, Vitor? Oi? Ainda está sendo muito comum nas nossas realidades os equipamentos que ainda não chegaram para a proteção e a segurança do trabalhador. Então, isso é uma coisa hoje ainda que é uma realidade. Defender isso como um direito e, ao mesmo tempo, cobrar das autoridades e de que é isso. A gente tem que atender, a gente tem que fazer, mas tem que fazer de forma segura e que o profissional de saúde não adoeça, né? Porque ele também é ser humano, é família, enfim, e é isso, é quem cuida dos outros, né? Exatamente. Até em algumas questões, eu acho assim, quero parabenizar até por todo esse movimento que é muito importante, você é muito representativo, nos representa nesses espaços, com a sociedade, com as associações, isso é muito importante. E eu queria, assim, destacar alguns pontos, Vitor, que me geraram várias reflexões desde o dia. Por exemplo, a minha inquietude como profissional de saúde, que entro numa síndrome gripal. E hoje eu recebi vários colegas que estão informando que também estão passando por isso, seja aqui no Rio e em outros estados, e que ficam sob o estado até de alarme. O que é importante nesse momento que eu queria trazer e discutir com você? A gente que é da área de segurança, os especialistas na área de segurança do paciente, a gente já vem tratando de medidas tão básicas, mas que precisaram ser instituídas como meta internacional, que é a meta 5. A higienização das mãos já era uma batalha nossa, de muitos anos, para poder trabalhar, na verdade, a própria gestão dos riscos dentro dos hospitais. E não só nos hospitais, mas em todos os espaços assistenciais. E aí agora a gente vê que, de repente, em função do vírus, a higienização das mãos toma uma proporção mundial, onde a gente começa a discutir até o paciente pela própria segurança, que é um dos caminhos que a gente vem já também trilhando, onde nós todos precisamos aprender a lavar as mãos. Então, a gente começou a ver na televisão, em todos os espaços, né, a técnica da lavagem, quanto tempo, algo que a gente batalhou muito para os nossos colegas e parecia algo que era... o pessoal da Comissão de Infecção Hospitalar que tiver aí, de Comissão de Infecção de Assistência à Saúde, sabe como isso sempre foi uma luta para a gente, né? Nós, enfermeiros, que aqui eu sei que aqui na live tem vários enfermeiros, sabe quanto a gente era visto, né, como os vigilantes em cima disso. E agora, eu penso que o coronavírus trouxe também para a gente uma reflexão sobre essa prática que não pode se encerrar após a pandemia. Eu acho que a gente tem que incorporar isso. O que você vê sobre isso também, falando da meta 5? É algo impressionante, porque a gente fala
dos desastres de avião, né? Das plataformas no meio do oceano. E o evento adverso, né? O evento adverso no cuidado de saúde, ele acontece num hospital, ele acontece num outro, né? Ele acaba tendo uma característica, entre aspas, né? Às vezes meio silenciosa, né? E nesse momento da epidemia, esse silêncio acaba, né? Porque a gente não fala de outra coisa, pelo mundo todo as pessoas estão adoecendo, estão morrendo, infelizmente, né? E aí, quer dizer, algo que é uma prática tão básica, tão essencial, tão fundamental, bom, ela ganhou uma relevância. Eu penso que, aí, como se diz no popular, né? Do limão fazer uma limonada, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento, não só porque isso é fundamental do ponto de vista do controle da epidemia, né? O desafio que a gente tem não é só a transmissão comunitária, é que os serviços de saúde não sejam locais de disseminação da doença, né? Que nós, profissionais de saúde, não sejamos disseminadores da doença. E um elemento básico disso é, de fato, a higienização das mãos, né? É sabido que a enfermagem tem uma adesão mais importante, é sabido que nós, os médicos, tem uma adesão pior, e eu acho que agora é um momento de enorme reflexão no sentido de dizer, caramba, isso realmente é importante, isso é alguma coisa para ser integrada no dia a dia. Quer dizer, é fundamental discutir o caso clínico, é fundamental discutir a rotina, mas é fundamental também conversar e praticar essas medidas que são tão básicas. E aí, claro que a gente também volta de que a gente esbarra em problemas de estrutura, né? Então, às vezes, você não tem os dispensers suficientes, ou eles estão mal colocados, às vezes não tem a pia com a água e sabão, né? Existe a questão, que é uma questão verdadeira, que a gente não pode contornar, que é o fato de que existe sobrecarga, né? Profissionais de saúde, de uma maneira geral, trabalham em sobrecarga, e a sobrecarga também interfere nisso, né? Nós não podemos ser cínicos, né? Nós não podemos achar que é o mundo ideal. O mundo real, o mundo do trabalho, é o mundo da sobrecarga, é o mundo onde as equipes também estão subdimensionadas. Então, acho que é um momento de refletir sobre a integração dessa medida tão básica que é a higienização adequada das mãos no dia a dia, né? Responsabilidade dos profissionais, responsabilidade dos gestores e também que se elabore, né? Enfim, planos que deem conta dos problemas estruturais, dos problemas também de dimensionamento, né? Da técnica correta, né? Aí a gente começa a ver também que, né? Quando você vai nos hospitais e aquela coisa da caixa que você enfim, né? Faz a higienização das mãos, coloca a caixa do ultravioleta e você vê que não é um processo tão adequado. Então, isso também está chamando a atenção da gente, inclusive não é só a discussão da higienização das mãos, mas a hora de colocar a máscara, como tirar a máscara, quer dizer, também já tem muita coisa sendo publicada, o quanto que o momento de desparamentação acaba sendo um momento de contaminação, né? Aquela velha ideia importante, o uso das luvas não substitui, né? Não dispensa a higienização das mãos. Então, eu acho fantástico a tua preocupação e você ter levantado essa questão, porque eu, enfim, já me permitiria dizer que nós precisamos não só discutir higienização adequada das mãos, mas nós precisamos discutir, e aí a gente pode desenvolver mais isso, sobre o trabalho em equipe e a comunicação,
Como é que isso funciona? E agora, na hora que a epidemia está acontecendo? O papel da liderança, enfim, tem várias questões que pertencem à segurança do paciente e que elas não podem ser agora, enfim, esquecidas, porque, na verdade, esse é o grande ganho que a segurança do paciente trouxe, que é mostrar que tem um monte de questões no âmbito das equipes, no âmbito dos profissionais, no âmbito das direções, né? Aquela lógica dos fatores contribuintes. Vamos trazer essa discussão dos fatores contribuintes agora no combate ao Covid-19. Exatamente, Vitor. Então, assim, eu acho que a sua fala, a gente se complementa nesse papo de uma forma que bem reflexiva. E eu queria aqui valorizar o pessoal que está aqui participando com a gente. Eu estou lendo aqui o que as pessoas estão colocando e deixando muito claro. Quero agradecer aí a presença de todos que estão aqui. E, por exemplo, o que as pessoas estão destacando aqui, vocês vão escrevendo aí, caso eu tenha passado, tá, pessoal? Que é falando sobre a questão do EPI, ou seja, a questão da segurança do próprio profissional dentro desse nosso contexto do coronavírus, que, assim, envolve dois aspectos, uma é a questão da falta do EPI e o uso adequado do EPI. Que existem as duas coisas, mesmo estando disponível, muitas das vezes, como a Cecília colocou aí, a Letícia, a Janaína, deixou muito claro que às vezes a gente tem a grande dificuldade das pessoas saberem, usarem adequadamente o que a gente tem. Porque hoje nós não somos, sempre fomos veículos de transmissão. Então, assim, as infecções hospitalares que a gente veio sempre batalhando dentro do hospital, é hoje uma realidade do Covid, no sentido da gente ficar mais alarmado, porque hoje é esse momento mais grave, né, da transmissibilidade, enfim, mas a gente tem outros germes que a gente já levou a inúmeros casos de eventos adversos e que a gente tem nossos indicadores bem claros marcados e que a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu chamo a atenção sobre a questão da higienização das mãos, do EPI no sentido da segurança do profissional e do uso desse EPI. Então, isso é muito importante. Um outro detalhe, Vitor, é que algumas pessoas também colocaram aqui, assim, os familiares não lavam as mãos, não fazem a higienização, né, das mãos. É a outra questão da relação, que é outra meta nossa, que é da comunicação. Como nós, profissionais, também estamos nos comunicando entre nós e com as pessoas. A gente hoje está tendo casos já de óbitos que as pessoas não estão podendo nem estar em contato com os entes queridos que faleceram. As pessoas já vão ser cremadas, levadas, e o outro está em isolamento social. A gente está vivendo uma situação difícil e irreal, porque por mais que pareça que não é, porque é difícil encarar essa realidade, é real, e a gente sabe que os números estão aumentando. Então, acho que nós, profissionais de saúde, precisamos ativamente também pensar propostas, soluções para os problemas que hoje a gente está vivenciando para essa comunicação. Porque é muito doloroso hoje pensar que um paciente vai internado, vem a óbito e as pessoas não podem nem mais chegar perto. Então, assim, existe uma questão da humanização também nesse período de Covid. Porque eu mesma precisei fazer uma tomografia de face e de tórax e eu via dificuldade, porque eles estavam com medo de mim, porque eu estava com a síndrome gripal. Então, assim, não podiam tocar em mim, não podiam fazer nada, não pude trocar minha roupa dentro do espaço determinado, tive que fazer com a roupa que eu estava no equipamento. Então, assim, a gente também está com medo, né? O medo vem junto com tudo isso e nós somos profissionais de saúde. Nós vamos assumir isso. Então, assim, dentro dessa reflexão, eu queria que o pessoal que está aqui, que eu vi que a maioria aqui é enfermeiro, vi outros profissionais que mostraram aqui, coloque também, divida com a gente o que vocês estão pensando, né, em relação a isso tudo. Nós vamos destacando aqui a questão do espaço de saúde, como a Bárbara também colocou, não ser um local de disseminação, né, de contaminação, que é uma luta nossa antiga, mas eu acho que a gente tem que reafirmar nesse momento. Não gerar pânico, histeria, mas lembrar que é real, que não dá para ficar numa brincadeira fingindo que é quarentena e não é. E a outra coisa, claramente, como nós vamos lidar com isso, que a gente tem que envolver a sociedade. Então, assim, a sociedade está sabendo, mas sempre nós tivemos um problema grave na saúde, né? Aquilo que, se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Então, essa semana já está começando as matérias mostrando os óbitos, mostrando os familiares. Então, a gente precisa criar algumas estratégias de comunicação efetiva, seja pelas redes sociais, ou seja nas instituições, entre os colegas e com
os familiares, entre os acompanhantes que estão no hospital. Eu queria muito ouvir vocês que estão assistindo, que estão aí na ponta, para ver se a gente está sendo coerente na nossa conversa ou não. Troca isso aí com a gente. Vitor, um outro detalhe que eu acho também importante da gente falar, que a gente trouxe aqui, peraí, tem duas perguntas. Deixa eu só ver aqui as perguntas que passou aqui um pouquinho. Da Roberta Spala, como profissional de saúde, temos medo de ser veículo de transmissão para os nossos familiares. Caso estejamos assintomáticos, qual o tamanho do risco da transmissão? Então, Roberta, você é uma enfermeira e sabe muito bem disso, que é o grande medo que a gente tem. Hoje você viu que já tem estratégias de pessoas não voltando para casa, ficando em alguns espaços para poder proteger, principalmente seus idosos. Foi bom você falar isso, eu vou pedir para o Vitor também responder essa pergunta, a gente tentar, não é responder, gente, é um bate-papo coletivo isso aqui, tá? De lembrar que a gente fala dos idosos como um grupo de risco, e eu como gerontóloga, pertencente que nós somos vetores, que nós carregamos. Uma casa, ela não é constituída somente por idoso. Muitos moram sozinhos, mas a gente hoje tem um cuidador. Hoje a gente já viu um caso que foi o óbito da cuidadora que se contaminou com um idoso dentro da própria casa. Então é tanto para o profissional e tanto para os familiares, com os seus cuidadores também que vão estar circulando. Então isso é importante. Vamos lá, Vitor. Vamos falar sobre a questão também da transmissão dos profissionais e o risco, né, deles para a sua família, que é a pergunta da Roberta. Bom, eu acho que a gente precisa reconhecer, e eu estou vendo aqui o Vinícius dizendo ser um vetor de transmissão é fácil, e as pessoas também, enfim, outra colega colocou, está todo mundo apavorado, todo mundo tem pânico. Eu acho que a gente precisa olhar para o que enfim, as coisas que estão sendo propostas, né? Enfim, as pessoas chegam como sintomáticos respiratórios, né? E é sabido que nós estamos lidando com uma doença que entre 40% a 50% muitas vezes não são sintomáticos ou são oligossintomáticos, tem poucos sintomas. Mas a primeira grande orientação, o paciente que chega sintomático respiratório, primeira coisa, ele tem que receber a máscara e ser colocado com a máscara. Segundo ponto é que sejam os hospitais, sejam as tendas, sejam as unidades de atenção primária, elas precisam criar as áreas específicas de atendimento dos sintomáticos respiratórios, isto é, os casos, portanto, suspeitos de serem Covid-19, né? É sabido que a febre é um sintoma importante, que a tosse é um sintoma importante, tem características radiológicas, mas a pessoa que chega como sintomático respiratório tem que ter uma área específica de atenção, de cuidado e botar a sua máscara. O segundo ponto importante é que o processo de proteção dos profissionais ele é um processo que envolve o uso da máscara cirúrgica de início, né? Colocada de forma correta, tirada, né? Desparamentada, a questão do gorro, a questão do óculos ou do protetor facial. Então, também isso é um ponto importante, né? A gente vê um monte de gente com máscara na rua, ou às vezes vê dentro do serviço de saúde, mas para o profissional de saúde efetivamente estar protegido, né, pelo menos nesse primeiro atendimento do sintomático respiratório, isso já envolve o uso do conjunto desses EPIs, né? Acho que isso é bem importante. Se a máscara protege, quando o paciente usa, impede a questão das gotículas e tudo mais, para nós, profissionais de saúde, não é só o uso da máscara. O terceiro ponto, que acho que é um ponto muito importante, dentro dos planos de contingência, não só do ponto de vista do primeiro cuidado, né, já na recepção, já na triagem, já na avaliação desse paciente sintomático respiratório, que os hospitais também têm que se organizar como áreas de paciente, se for internar,
áreas de pacientes suspeitos, áreas de pacientes confirmados, para que a gente não misture toda essa clientela que é potencialmente ou confirmadamente transmissor do Covid-19 junto com outros pacientes, né? Essa, inclusive, é uma discussão que não é a nossa discussão aqui de hoje, mas será que todo esse atendimento a pacientes sintomáticos respiratórios tem que acontecer na mesma unidade de saúde que atende os hipertensos, que atende os diabéticos, que atende os pacientes com AIDS, que atende todos os programas, a puericultura? Essa, inclusive, é uma pergunta que a gente tem começado a fazer também ao Ministério da Saúde. Ou se a gente não precisa criar estruturas específicas. Mas é certo que no hospital o CDC chama toda essa discussão um pouco de controle administrativo e de uso, não é só o uso do... não é só... Tá travando aí, mas a gente volta, calma. Continua, Não, não é travou, mas saiu vamos lá. aqui do ar. Mas não é Sim. só o uso do... Quer dizer, a forma pela qual o hospital recebe, faz a triagem, faz esse primeiro cuidado, observa e interna, isso também tem que ser feito para ajudar a que esse processo de contaminação seja muito reduzido e a gente consiga reduzir o risco. Para completar, eu acho que é importante, e a gente, tanto na Sobrasco como no Proqual, estamos fazendo isso, traduzindo um instrumento de avaliação de risco após exposição. Por quê? Porque nós precisamos orientar o serviço de saúde o que fazer com aquele profissional que, por exemplo, atendeu alguém sem máscara e depois se revelou que aquela pessoa era um Covid positivo. Foi positivo. Então, são questões que a gente também precisa conversar. Eu sei que, como eu digo, quem está na linha de frente está correndo um risco maior, não tem a menor dúvida. Só que, o que nós temos que fazer? Educar, informar, ajudar a montar os planos de contingência, melhorar o processo de comunicação, porque, enfim, é isso. É possível, né? A Itália não está nos mostrando, infelizmente, a gente está muito triste, né, com o que está se passando na Itália, na Espanha, e nós podemos fazer diferente, né? Tem toda a discussão do isolamento social, do fique em casa, que são medidas importantes e fundamentais. A questão da testagem também, acho que isso é um ponto frágil da gente pra caramba, porque, na verdade, as pessoas precisavam se testar muito mais gente, muito mais profissionais de saúde, muito mais pacientes. Inclusive, Vitor, assim, falando aí, a enfermeira Carolina Lino colocou aí também, eu já pegando isso, que é a questão das subnotificações, né? A gente tem que também saber orientar as pessoas e mostrar que quando a gente vê aqueles números, os números foram, a maioria, de testagem de graves internados. Então, nós vamos ter um número também muito próximo relacionado aos óbitos, porque, na verdade, os óbitos e as próprias internações, porque, na verdade, hoje, pela primeira vez, eu acompanhei algumas notícias mais reais, onde as pessoas já estão chamando atenção nisso. Mas, assim, e seguindo exatamente a questão da transmissão, que a Bárbara colocou aí, a Roberta e outras pessoas estão colocando, a gente hoje, uma gripe, seja por influenza ou seja pelo Covid, ela vai ser tratada da mesma forma por nós. A gente tem que manter os mesmos cuidados, né? Não só da higienização das mãos, com a questão do lavagem de sabão, entrada, saída. O mundo vem se modificando, quem mora em elevador entra um só, quem entregador não sobe mais nas portarias, a gente tem que pegar as coisas na portaria, diminui a transição em espaços comuns, pessoas da comunidade precisam sim se organizar, por favor, profissionais de saúde que estejam vinculados diretos à comunidade,
orientem, esclareçam, criam estratégias. Porque pensando nisso, eu queria até trazer mais um tópico, até daqui a pouquinho a gente já vai fechar o nosso papo, mas é um tópico que tem a ver com o Lab Qualiseg, porque nós, como a gente tem a preocupação com produção, né, com os nossos produtos, né, produção, elaboração de tecnologias educacionais, e nesse momento do caos, a gente sempre tem um problema e a gente tem que ter essa ideia, entre aspas, empreendedora, no sentido não comercial, mas do empreendedorismo social, que é de ganhar e é de pensar as estratégias que são feitas para ajudar o próximo e nos ajudar nesse processo de segurança nossa, né? De segurança para todos. A gente começou a ver também, eu queria até registrar nessa conversa, que dentro desse momento de caos e de solidariedade, muitas pessoas também começaram a criar alternativas. Não só a população se mobilizando para ajudar os outros, criando estratégias, né, de idosos em casa, fazendo compra para as pessoas, deixando na porta e tudo, mas também de próprios profissionais de saúde que conseguiram pensar estratégias. Eu vi um vídeo de uma médica que usa uma folha e que daqui a pouco ela consegue colocar um adesivo para que pudesse fazer um rosto. Aí a gente já começa a ver a importância das universidades, do conhecimento das pesquisas, que a gente não pode esquecer desse momento, que a população saiba que as coisas nascem na pesquisa, nas universidades, no serviço público nosso, funciona muito e a gente trabalha muito, todos que estão na ponta e quem está na educação, quem está em todos os espaços. E aí a gente começa a criar novas tecnologias, seja educacionais, ou de produtos ou de processos, que estão ajudando o coronavírus. Hoje eu recebi um e-mail já da Rebem que vai fazer uma chamada de publicação do coronavírus. Então, eu queria até chamar aqui a atenção, que nós temos muitos profissionais de saúde e alunos da saúde que comecem a escrever esses relatos de experiência, porque nós vamos fazer história, né? Hoje eu conversei com uns colegas também que falaram assim, Karine, a gente não viveu isso. Eu falei, 1918 foi a gripe espanhola, mas a gente está vivendo um novo momento, só que junto com tecnologia. Naquela época não tinha, né? Então, a gente tem que tentar saber o que é aliado para a gente, para pensar positivamente, sem perder o que já é preconizado. Então, eu penso que também do lado da segurança, a gente criar algumas estratégias, pensar soluções para esse momento é fundamental. Né, é fundamental nesse sentido, independente das medidas de precaução. Ou seja, isso já está sendo dito pela OMS, né, Vitor? Isso a OMS já ditou, a gente já sabe, a gente só tem que replicar, mas a gente tem que ter mais ideias, assim, pensar possibilidades de melhoria para os nossos colegas que estão na ponta, nós como educadores que estão do lado da formação e da educação permanente, de continuar ajudando os nossos alunos, os nossos parceiros profissionais e pensar possibilidade. O que você pensa sobre isso, Vitor? E vocês aí também estão assistindo, fala pra gente. Quais são as experiências que vocês estão vivendo? Eu queria comentar de que tem muitas coisas que ao longo do tempo têm sido conversadas no sentido de melhorar o trabalho em equipe, no sentido de melhorar a comunicação, né? No sentido de melhorar a nossa chamada consciência situacional. E eu queria, então, trazer um pouco à luz. Eu tenho recebido de colegas de vários pedaços do Brasil a utilização de ferramentas como o briefing, ou seja, antes de começar o plantão, antes de fazer um procedimento, saber das dúvidas, saber dos recursos que são necessários, né? Conversar sobre o procedimento, depois do final do plantão, depois da realização de um procedimento, a ideia do debriefing, quer dizer, o que a gente aprendeu, o que deu certo, o que deu errado, né? Enfim, eu acho que tem coisas importantes nesse processo, né? Quer dizer, talvez as pessoas se digam assim, mas Vitor, a gente está correndo de um lado para o outro, se o trabalho gera muito, ele aumentou, e é absolutamente verdadeiro. No entanto, eu acho que também é a hora da gente talvez dar um salto da qualidade e pensar, caramba, será que não tem formas da gente poder melhorar o nosso trabalho em equipe, melhorar a nossa comunicação, melhorar a aprendizagem? Porque se o trabalho aumentou, se a gente está sendo mais exigido, a passagem das informações tem que melhorar, né?
Quer dizer, a gente tem que perder menos informações do que perdia antes, né? Se está todo mundo sobrecarregado, como é que as pessoas falam disso no dia a dia? Como é que as pessoas redividem o trabalho? Então, isso é uma reflexão que eu acho que é muito, muito importante. Um outro lado, que eu estou vendo que tem bastante gente comentando, e a gente daqui a pouquinho já vai encerrar, mas é para dizer o seguinte, e vejam vocês, não tem nada a ver com a política partidária, mas tem a ver com a política pública. Nós, brasileiros, temos direito a sermos testados, né? Você vê que vários países que conseguiram enfrentar de forma adequada, a testagem ela foi um elemento importante desse processo, né? Nós temos direito a trabalhar de forma segura. Então, precisa se produzir mais, precisa se fabricar mais, precisa chegar nos estados, precisa chegar nos municípios, né? Agora, o outro lado da moeda é que a gente também vai ter que se organizar melhor do ponto de vista de um processo de cuidado, de organização do cuidado, que faça com que a gente tenha um uso também mais racional das máscaras, né? Acho que isso é um ponto importante. Então, eu quero novamente bater nessa tecla. A gente precisa separar desde a entrada todo o processo de triagem, de recepção, de triagem, de identificação de pacientes sintomáticos respiratórios. Acho que isso é fundamental, porque é nesse lugar que as pessoas vão ter que estar mais protegidas, vão ter que estar paramentadas e tal. Como para dentro do hospital, da mesma forma. Então, a gente tem que saber que vai estar lidando com áreas muito contaminadas e vai estar lidando com áreas menos contaminadas e com áreas, entre aspas, mais limpas. Então, acho que isso é um outro elemento importante. Fundamental. É verdade, Vitor. Na verdade, a gente fez uma programação, pessoal, e a gente vai dar essa atenção aqui para vocês de 30 a 40 minutos, mas eu e Vitor, a gente fala muito. E quem me conhece sabe que eu falo mesmo, né? Mas o assunto é um momento também da gente dialogar e a gente não está se encontrando em equipe para conversar. Então, acho que esse espaço do Papo Seguro é como se a gente parasse um minuto e realmente a gente dialogasse e trouxesse, na verdade, reflexões construtivas e que a gente pudesse aproveitar esse momento de difícil também ser positivo. Então, assim, eu queria, Vitor, para a gente fechar aqui, eu quero agradecer, eu vi tantas pessoas, professoras da UFRJ, professoras aqui da UF, enfermeiros da ponta, ex-Qualiseg, que nunca deixa de ser Qualiseg, continuam sendo Lab Qualiseg, alunos que estão na ponta, alunos de 5º período. Nossa, eu estou vendo aqui colegas de todos os lugares que estão nos prestigiando. Muito obrigada, Janaína, dos servidores. Eu estou tentando olhar a Carolina Lino, nossa aluna lá do IAD, da Fiocruz, que também está aqui trabalhando. A Sônia, também do município. Gente da Secretaria de Saúde. Nossa, tem muita gente linda aqui. Professora Bárbara Pompeu também. Nossa, professora Érica, professora Cláudia, parceiras nossas, coloca aí pra gente, são nossas, que a gente trabalha junto, discute, a gente fala o dia inteiro. E assim, a gente tem que terminar essa conversa com algumas perguntas que vocês não deixaram de fazer, ou pelo menos a gente podia fechar essa conversa com qual mensagem que vocês hoje estão tirando dessa nossa live? Entendeu? O que vocês estão tirando dessa live hoje para vocês em casa? Porque a gente da saúde, muitas das vezes, a gente não mexe com muitas dessas ferramentas, né, Vitor? E aí, muitas das vezes, a gente está até fazendo uso, mas a gente quer saber, assim, como está? Alcançou vocês? Fizeram vocês pensarem? A gente sai daqui com alguma contribuição? Escreve aí para a gente, que eu quero saber qual é a palavra que a gente fecha essa live de hoje, para que a gente possa estar avaliando esse momento, entendendo que a gente trouxe como uma proposta, não falar exatamente do coronavírus, mas falar o que a segurança tem a ver com o coronavírus. Segurança para todos nós, quais são as implicações que a gente já fala na segurança do paciente e o que isso efetivamente gera reflexões para o nosso futuro. A gente brigou muito por estruturas hospitalares, agora a gente está recebendo os recursos. Tomara que esses recursos
possam ser um legado positivo, mas que não gere tanta perda com tantas mortes, que não tenha que pagar caro por isso, mas que esses recursos sejam bem gerenciados, que a gente tenha uma gestão adequada e para que a gente possa, na verdade, melhorar a nossa estrutura, tanto de condições de trabalho, tanto de estrutura, de assistência e de gestão. Então, eu quero ouvir vocês e quero que o Vitor fale também para a gente da importância daqui, né, do que foi esse bate-papo, o nosso primeiro aqui, nosso primeiro bate-papo seguro, né, o bate-papo seguro. E aí tem uma pergunta, peraí, Vitor, aqui. Como orientar e conscientizar a população contra o isolamento social após a declaração do presidente que diz brasileiro que pula em esgoto e não acontece nada. Oliveira, Amanda, eu não sei se é Amanda, eu vou ser bem sincera, né? Como profissional de saúde, como cidadã, a gente não merece nem comentário, né? Porque ninguém é herói e ninguém é imortal, né? Somos todos possíveis disso. Mas é difícil. Na verdade, a gente quebra um trabalho forte que é de informação, que não é fácil trabalhar isso com a sociedade, e a gente precisa ser forte e resistir a isso e continuar, tá? Vamos lá, Vitor, como é que foi para você esse momento também aqui com a live? A Tatá tá aí, a Tavani, obrigada, Tavani, pra gente também, que a gente continue aí junto. Fala pra gente, Vitor, depois eu vou lendo o pessoal aqui. Bom, a Karine sabe também de como eu gosto de fazer coisas com o LabSeg, com você, enfim. Então, eu acho que assim, eu tenho muito orgulho da sua atuação profissional. Isso eu acho que é uma coisa que você precisa saber. A segunda coisa é que essa experiência de convívio e de contato, e algumas das pessoas que estão conosco aqui são amigas também, né? Estão nos prestigiando. Mas é uma experiência fantástica. Eu acho que se a gente conseguisse, via o Qualiseg, via o Sobrasp, via todo mundo, fazer lives com muita gente, porque a gente tem um desafio, que é um desafio para todos nós, todo mundo, igualzinho, que é o desafio de conseguir entender o que é mais efetivo, como é que a gente não se contamina, como é que a gente, como profissional de saúde, se protege, como é que a gente não transmite, qual é o manejo clínico mais adequado, como organizar esse cuidado, como elaborar um plano de contingência. Tem muitas e várias questões. Eu queria, mais uma vez, oferecer a vocês a nossa página lá na Sobrasp, que é o www.sobrasp.org.br/Covid-19. Tem notas técnicas sobre atenção domiciliar, sobre a questão da hemodiálise, a questão do uso prolongado, estendido, e a questão do reuso das máscaras tipo N95. E também queria, enfim, modestamente, convidar a todos a se associarem à Sobrasp. Quem já é sócio, atualiza a sua anuidade. Quem não é, por quê? Porque a gente quer ser forte para poder ajudar, para poder mobilizar, para poder informar, para poder educar, para poder representar. E a gente precisa ter muitos sócios, a gente precisa de recursos. E eu quero também colocar a Sobrasp à disposição. Quero que vocês visitem lá o nosso site, nos deem um feedback, o que está faltando, o que a gente precisa aperfeiçoar. Enfim, a gente quer fazer de uma forma que a informação que a gente dê, ela não só seja robusta, baseada em evidências científicas, mas ela também tem que ser útil para quem está na linha de frente, quem não está com muito tempo de ler o artigo científico. Porque é isso, né? Não mudou. As pessoas saem de um plantão e vão para outro. As pessoas saíram de um plantão e vêm. Então, não mudou essa conjuntura. A novidade é que a gente está lidando com alguma coisa que é altamente transmissível, é uma pandemia, e o volume de trabalho ele só aumentou. Só que a resposta vai ter que ser uma resposta coletiva, né? A gente dá as mãos,
a gente se apoiar. Uma coisa que a gente vai desenvolver na Sobrasp vão ser formas de apoio psicológico aos profissionais de saúde, porque as pessoas falaram do pânico, falaram do medo, isso é real e está todo mundo, as pessoas podem estar protegidas, podem estar usando isso ou aquilo, então a gente também quer fazer com que a questão do suporte psicológico, o apoio aos profissionais de saúde, seja usada no serviço de saúde. Eu acho que esse é um outro ganho. O profissional de saúde também precisa de suporte psicológico, precisa de apoio, precisa ser ouvido, né? Tudo isso é muito importante. A gente não tem a história do burnout à toa, né? É porque é difícil. Exatamente. É difícil ser profissional, é difícil cuidar, é difícil ver a gente morrendo todo dia na frente da gente. Então, eu acho que também vai ser um momento de uma elevação, de um salto para frente, no sentido da gente olhar melhor e olhar com mais cuidado e com mais carinho, né? As instituições olharem com mais cuidado e com mais carinho dos profissionais de saúde, né? Nós somos a riqueza do cuidado. O profissional de saúde é a base do cuidado. Perfeito, Vitor. Assim, as pessoas estão aí colocando o que a live hoje está deixando, né, pra gente, porque isso é uma ação, é uma tecnologia educativa também, a gente está aqui junto, discutindo de uma forma coletiva, construindo algumas reflexões juntas. Então, esclarecimento, informação segura, segurança da informação, comunicação efetiva, estou aqui lendo todas elas para poder... A gente está trabalhando sobre a importância de estar discutindo isso junto com a universidade. Muito obrigada, pessoal, que vocês estão participando. Essa live não existiria se vocês não estivessem com a gente. E a gente está realmente experimentando, iniciando. Prática segura, reflexão. Estou aqui pegando as palavras. Avanço, o papel da universidade... isso aí, acolher os profissionais. Olha, acho que a gente conseguiu realmente refletir sobre diversos pontos super importantes. E eu queria também deixar um recado para os meus alunos, os alunos de graduação, onde muitos estão até ansiosos, outros querendo entrar de qualquer forma para se tornar voluntário ou fazer os estágios. Nós também, a universidade também tem cuidado com vocês, né? Nós não podemos expor alunos sem os equipamentos, né, dos EPIs. Se a gente está com dificuldade com os profissionais, imagina com vocês. Então, a gente quer vocês lá, sim, mas de uma forma também segura. Então, até a questão da formação, vamos devagar. A gente vai ter várias formas de a gente vir trabalhando e a gente conseguir também... fazer algo que seja bom para todos nós. Agora não é para mim, não é para você, é para todos nós. É segurança para todos nós, por nós e para todos nós. Vitor, eu amei, entendeu? Estou aqui cansada, segurando, falando com um pouquinho mais de dificuldade. Quero agradecer a todos que estão aí, que estão agradecendo. Quero agradecer que nós chegamos a um número até de quase 50 pessoas aqui no mesmo tempo, conversando, prestando atenção. Peço vocês que colaborem com o nosso programa, marquem a gente, quem fez aí algum print das nossas telas, que a gente consiga vencer junto, né, nesse movimento de querer uma melhor sociedade mais segura, inclusive nos tempos de coronavírus. Vitor, vamos juntos, vamos seguir juntos, como nenhum a menos, como o Walter Neide sempre falou, e a gente conta com essa sociedade toda. Quero agradecer o pessoal da Rebraesp, as pessoas também de alguns perfis de segurança do paciente, instituições diretas de saúde, a todos os profissionais que participaram. Somos time aqui, nós somos equipe, aqui são todos juntos, e aqui a gente forma uma equipe para discutir. Muito, muito obrigado, Cecília, todos os professores, todos os alunos, todos os amigos, todos os familiares e todo mundo, viu? Tá. A live vai ficar disponível 24 horas no perfil. Então, por favor, repliquem, informem, comuniquem para a gente poder estar participando ativamente. Nós vamos ter que
Quando teremos o trabalho da Cláudia? Ah, tá. Cláudia Messias, parceira aí também. Então, deixa eu te falar. Nós temos outra live, Vitor, eu já vou te convidar também. Está agendado para terça-feira, não é isso? Provavelmente vai ser terça, mas eu vou anunciar. E nós vamos trabalhar a questão da segurança dos nossos idosos. Nós vamos ter uma convidada aqui também com a gente. E aí a gente vai estar trazendo as informações. Estamos confirmando os horários dela, tá bom? E aí continuem, fiquem ligados e a gente não está parado. A gente está produzindo e trabalhando muito na quarentena, tá ok? Um grande beijo em todos, obrigada por tudo. Obrigada, Vitor. A palavra é sua para encerrar o nosso primeiro Papo Seguro. Bom, super grata a todos. É só gratidão e, enfim, por essa oportunidade, o prazer de conviver com tanta gente valorosa. E é isso, estamos juntos, vamos enfrentar, quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem tem que ir lá para cuidar de outras pessoas, vá. Mas se proteja, lute para trabalhar de forma protegida. Estamos juntos e vamos conseguir passar por essa. Espero que todos nós íntegros e saudáveis. Um abraço a todos. Obrigado, querido. Muito obrigada, viu, Vitor? Um grande beijo e voltamos com o Papo Seguro na semana que vem. Falou. Muito obrigada, pessoal. Tchau, Beijão, tchau. Vitor.